importante nós sabermos às vezes o nosso lugar, seja na história, seja no sítio em que nós estamos a trabalhar, seja onde for. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje, então sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Diana Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries, animações, livros, fofocas e exposits de pessoas do mundo de cinema que não têm uma boa conduta. Então se você gosta de um destes tipos de conteúdos ou de todos, se inscreva, deixe o seu like, comente bastante, que isso ajuda muito. Nós estamos em 2025, novos ares, e eu espero muito contar com todos vocês que assistam o filme. Então, sem mais delongas, pega essa pipoca, salga com açúcar e vamos para o filme de hoje. Hoje eu quero vos apresentar mais uma produção de Tyler Perry e de Tyler Perry Studios, que é Batalhão 6888, que está disponível na Netflix, dirigido por Tyler Perry, obviamente, e com uma direção de arte de uma mulher chamada Sharon Buss, que eu achei bastante intrigante. Nesse filme nós acompanhamos então a luta de 855 mulheres durante a Segunda Guerra Mundial que faziam parte do exército dos Estados Unidos, que decidem então viajar para a Europa seguindo ordens para fornecer esperança e comunicação entre os soldados que estão na linha da frente e não só, para com as suas famílias, esposas, filhos, enfim, a sua família de modo geral. Esse filme ele é dirigido do ponto de vista de uma soldada específica que é Lena, uma rapariga negra que vivia no centro dos Estados Unidos, que estudava numa escola somente para brancos e que namorava, entre muitas aspas, com Adam Davis, que pertencia à família Davis, que era uma família de classe média alta, que empregava a mãe, a tia e às vezes a própria Lena. Até que Adam Davis decide então se inscrever no exército e na noite de despedida ele decide então declarar-se para Lena. Eles beijam-se e ele se compromete a, quando ele voltasse da guerra, então casar com Lena e seguir a sua vida por diante com ela. Só que isso nunca acontece, já que ele morre durante a guerra e a história começa basicamente a se desenvolver ali, porque a Lena, depois de muita tristeza e luto, ela decide então se revoltar e querer entrar para o exército dos Estados Unidos e lutar contra o Hitler de alguma forma. Então, nesse combo de emoções, nós acompanhamos Lena e consequentemente todas as soldadas lá, e na sua missão quase suicida de comprovar para o mundo de que sim, pessoas negras são inteligentes, pessoas negras conseguem fazer o que qualquer pessoa no mundo faz em plena Segunda Guerra Mundial. Esse filme, ele nos propõe uma melancolia linda, uma militância tremenda e principalmente uma fotografia e uma ambientação maravilhosa que raramente nós vemos realmente num filme de guerra. Geralmente nós estamos muito acostumados a ver filmes ou bastante depressivos, com um azul bastante escuro, um verde muito escuro, cores muito frias, ou cores bastante quentes. Já esse filme ele navega entre os dois, momentos muito frios e momentos muito quentes, trazendo marcos desse momento histórico, porque sim, esse filme é baseado numa história real, então ele se propõe a trazer tudo dependendo da emoção que aquele momento passa. Há momentos de cores mais quentes, há momentos de cores mais frias e há momentos de cores um pouco mais neutras, que são momentos bem pensativos, bem reflexivos. Esse filme tem momentos bastante icónicos, não só dentro do filme, que vão mexer com as nossas emoções, mas principalmente quando nós lembramos que esse filme e aquele momento específico aconteceu na vida real, então isso é meio que uma dupla carga. Então, para esse filme eu dou uma nota de 8 porque eu achei maravilhoso. Se você gosta desse tipo de filmes, de guerras, de militância, de consciencialização negra na história da humanidade, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Se você não gosta desse tipo de filme, se reveja, porque talvez tu tenhas algum problema. Então, provavelmente na parte dos spoilers, há muita coisa nesse filme que eu gosto e há coisas que eu não gosto tanto. Uma das coisas que eu não gosto muito nesse filme é o facto de existir cortes e pulos muito grandes na história, mas eu já vou vos explicar exatamente porquê. Existem coisas que aconteceram, por exemplo, hoje e o filme vai dar um pulo de, por exemplo, até a próxima semana e isso às vezes é um pouco chato para a compreensão do filme, porém quando nós vamos analisando historicamente e a base que eles tiraram, apesar de eles terem liberdade artística para poder criar certas situações, eles não têm essa informação para colocar na vida real. E às vezes, quando tu estás a fazer um filme baseado em uma história real, principalmente histórias que tentam ser apagadas da humanidade, é bom tu não colocares muitas coisas para enfatizar a imaginação das pessoas, para eles não acreditarem que aquilo é o real, já que não existe uma outra fonte para eles tirarem aquela pequena lacuna. Então é uma coisa que eu compreendo, porém não é uma coisa que me agradou tanto no filme. Talvez devessem ter feito um meio termo nesse aspecto. Uma outra coisa que acontece nesse filme, que na verdade eu amo assim de milhões, é todos os momentos bem históricos, como por exemplo o momento em que elas são, quando elas chegam para a Europa, elas são obrigadas a marchar desde o momento que elas saem do navio até a base em que elas vão se hospedar, que é uma casa bem deteriorada, que elas são obrigadas a limpar e organizar para que elas pudessem então ficar lá. E tem um momento em que mostra-se o quanto elas estão muito mais preparadas do que qualquer soldado que nós vemos nesse filme. E um outro momento foi quando a comandante Clarice Adams, que é basicamente a general desse batalhão, ela entra numa disputa bem específica pela primeira vez no filme com o seu general, à frente de todas as soldadas, e elas fazem meio que uma manifestação de silêncio
até que a comandante Adams volta para lá para ela ser então meio que honrada pelas suas soldadas. São momentos bastante emotivos para mim. Esse filme se propõe muito a entregar isso. Tem algumas conversas que eu acho que não fazem muito contexto, mas eu entendo no final que foi bastante necessário para mostrar um pouco mais de como é que elas são fora aquela guerra, ou seja, que elas têm uma história por trás, que elas eram mulheres assim como todas as outras. É aquela tentativa de humanização das suas personagens, já que o contexto todo lhes tira essa humanização toda, como por exemplo o facto de elas terem feito um salão de beleza dentro da sua sede. Então, todos esses elementos ajudam, na verdade, para contextualizar e para dizer que nós estamos a falar de mulheres, como essas que nós vemos na rua, como as vossas amigas, as vossas mães, as vossas irmãs. Então nós não estamos a falar só de soldadas, nós estamos a falar de pessoas que eram destratadas daquele modo, simplesmente pelo seu tom de pele. Então esse filme para mim foi um maravilhoso filme para fechar 2024 e começar 2025. E mais uma vez Tyler Perry brilha no seu trabalho de trazer essa representatividade no cinema, da única forma que ele consegue, que é trazendo histórias não só reais, mas uma realidade nua e crua sobre o que acontecia e como isso vai meio que despertar os traumas herdados que nós temos como pessoas negras nessa sociedade, que até hoje isso ainda precisa ser falado, discutido e muito conversado. Se você gostou desse filme e desse vídeo, deixe seu like, se inscreve e comenta no final do vídeo, que isso ajuda muito o meu trabalho. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!